Seja bem-vindo ao No Treino Podcast. Hoje eu tô com um convidado pra lá de especial. Seja bem-vindo, meu amigo professor Paulão. Uma honra tê-lo você aqui conosco. Seja bem-vindo, querido. Que isso, meu amigo. A honra é toda minha, cara. Estava ansioso por esse momento, inclusive. Acho que era algo que a gente estava planejando e agora conseguiu conciliar as agendas e, porra, tô muito feliz de estar aqui. Cara, gratidão mesmo. Amém. Seja bem-vindo. Aqui no nosso podcast a gente começa com uma brincadeira que ao invés da fisiologia do exercício, a gente fala que é a filosofia do exercício, mas do exercício do autoconhecimento. Quem é professor Antônio Paulão? Quem é? Rapaz. Exatamente. Cara, e olha que engraçado. Uma vez eu dou aula de fisiologia humana e fisiologia do exercício. Aham. E por um descuido, uma vez eu escrevi no quadro e escrevi filosofia do exercício. Olha a coincidência. E todo professor não deixa de ser um filósofo, Total. pelo menos da vida, ou pelo menos contar histórias dentro daquilo que a gente vive. Cara, quem que sou eu? Eu sou um mocorongo em evolução. Acho que isso seria um resumo daquilo que eu tenho buscado. Ó. Evoluir tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional e principalmente buscando ajudar o próximo. Acho que essa é a nossa missão aqui. E você... Eu sei quem você é, mas você é formado em educação física. Como é que é a tua trajetória? Você nasceu em qual lugar do país? Como é que é essa história aí? Rapaz, você tem certeza? Ué, não sei. Vamos lá, eu me formei em educação física, entrei na faculdade em 2003, na Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade Federal de Juiz de Fora, e me formei em 2007. E tenho dedicado aí toda a minha formação acadêmica exclusivamente à educação física, apesar de ter feito o mestrado, misturando uma quantidade de áreas aí que é incomum, inclusive, para a nossa área da educação física. Então, eu estudei a parte de educação física, engenharia biomédica e medicina. E no doutorado eu fui para a área da saúde, na medicina, para trabalhar com exercício e doenças crônicas. De onde que eu sou, cara? As pessoas não conseguem nem reproduzir ou repetir o nome da cidade. Ah, é? É complicado, velho. Chama Abaetetuba. Coloca aí no mapa, no Google Maps, vê se você acha isso. Eu nem sei se tem, mas é uma cidadezinha do interior, lá do Pará, próximo a Belém. Apesar de ser uma cidade do interior, lá do norte, mas é uma cidade relativamente grande, cara. A última vez que eu consultei, é uma cidade grande, tem mais de 150 mil habitantes. Uhum. Mas é uma característica do norte lá, para quem conhece um pouco do norte, sabe o quanto em termos de infraestrutura lá ainda é precária. Uhum. Mas eu sou de lá, Abaetetuba, até difícil de reproduzir. Perfeito. E hoje você tem como missão de vida o quê? A gente pode separar isso em uma missão pessoal e uma missão profissional. Perfeito. Do pessoal, me tornar uma pessoa melhor. Uma coisa que eu sempre falo, e se você sempre tiver alguma dúvida, escolha fazer o bem que está tudo certo. Então isso é algo que eu tenho carregado. E do ponto de vista da educação física, eu tenho lutado, buscado muito pela valorização do profissional da educação física, tanto enquanto um ator dentro do esporte, dentro da performance, dentro da estética, mas ultimamente, especificamente, nesses últimos anos, um ator extremamente importante no tratamento de doenças crônicas. Então é essa linha que eu tenho buscado, essa jornada que eu tenho construído aí, de tornar o exercício reconhecidamente no dia a dia das pessoas enquanto um remédio. Porque é considerado o fator protetor, né, e associado à redução de todas as causas de mortalidade no mundo, né? Então, realmente, o movimento... Eu costumo dizer que a bicicleta, para se manter em equilíbrio, ela precisa estar em movimento. Então, se nós não estivermos em movimento, o nosso DNA, que ele é programado, ele é sensível justamente
para estar em movimento. Se não fosse assim, a gente não conseguia evoluir nos Sim. primórdios, né? Para você fazer a migração das áreas que estavam gélidas para caçar, enfim. Então, faz parte do nosso DNA isso. E da mesma maneira que quando você tira isso e coloca o estilo de vida urbano, o estilo de vida moderno, você vai contra a natureza do DNA. Então, a Exato. gente está tentando fazer um biohacking novamente para retransformar esse processo. Mas pegando um pouquinho dessa sua fala sobre o exercício como um remédio, você é especialista em treinamento e também profissional de prescrição de exercício, principalmente para o diabetes. Não é isso? Sim, Inclusive, atualmente, mais respaldo ainda, né? sim. Ah, a minha paixão pelo diabetes, ela aconteceu durante a graduação. A gente tinha um grupo de estudo lá, não sei se você chegou a participar na época. Jaf? Não, não era, a gente não tinha um nome, ou se tinha, eu não lembro. Mas quem Mas que tinha um era? grupo de estudo Tinha lá. um grupo de estudo lá, Tinha nome, né? uns caras que se reuniam lá para estudar. E quem orientava nessa época era o professor Henrique Mansur. E a gente se reunia para discutir, e aí veio essa história do exercício no tratamento de doenças crônicas e tal. Isso era 2004, 2005, por aí. E aí, cara, eu comecei a estudar e eu vi um negócio chamado diabetes, comecei a estudar um pouquinho mais, tinha a bioquímica, e na época da graduação tem algumas disciplinas que chamam mais atenção. Sim. E a fisiologia, a bioquímica era algo que me interessava muito. E eu comecei a estudar e vi que tinha uma relação muito grande com o diabetes. Eu falei, cara, acho que isso aqui é muito bacana. E aí comecei a estudar. Em 2005 para 2006, eu entrei num projeto no Hospital Universitário, que foi coordenado pela professora doutora Mônica Barros, que era exclusivamente para o atendimento de pessoas com diabetes. E ali, cara, fiquei fascinado. E aí fui estudando e fiquei nesse projeto até o final do meu mestrado. E fiquei cada vez mais apaixonado pelo negócio, fui entendendo e fui aprendendo com outras áreas da farmácia, da fisioterapia, da enfermagem, da medicina. E aquilo me encantou demais. E eu falei, cara, é isso que eu quero estudar. E aí, durante esse período, eu fui avançando na graduação e quando eu me formei, eu recebi o convite para ser coordenador desse projeto junto com a professora Mônica. E aí continuei estudando, aprofundando, mas cada vez mais direcionando para o exercício físico no tratamento do diabetes. E aí a gente atendia os pacientes, a gente via que os pacientes que faziam o exercício, eles se beneficiavam, eles tinham um controle melhor. E aí a paixão foi crescendo. Durante esse período, a gente publicou um livro. Eu e a professora Mônica fomos os organizadores. É um livro de uma abordagem interprofissional no cuidado do diabetes. E aí, cara, assim, a paixão, aquilo virou loucura. Eu falei, então é isso que eu tenho que estudar no mestrado. E aí, no mestrado, a partir de toda a fisiopatologia do diabetes, eu falei, cara, esses caras precisam ser melhor compreendidos, porque tem uma complicação que acontece no indivíduo que é diabético, que não controla bem, que é a perda de força. E a gente não vê ninguém falando sobre isso. Fala-se sobre o risco de cegueira, o risco de uma nefropatia, de ficar cego, de amputação, mas não fala da força. E aí, pensando do outro lado, que é algo que eu gosto, tenho uma paixão também equivalente, que é o treinamento de força. Falei, cara, mas se esse cara perde força, essa força ela pode estar associada a uma redução da massa muscular ou uma redução da capacidade de ativação da massa muscular. Vamos investigar isso. E a Mônica foi minha co-orientadora, ela topou fazer isso. A gente fez uma análise eletromiográfica dos pacientes com diabetes e um grupo sem diabetes e comparou isso. E a gente viu que as pessoas que têm diabetes, elas apresentam um padrão de ativação muscular menor do que quem não tem. Então, eu falei, cara, então a gente precisa levantar isso. Porque se esse cara perde força, se ele perde a capacidade de ativação muscular, é um cara que vai ficar mais sedentário. E qual é um dos principais fatores de risco para o diabetes do tipo 2? Sedentarismo. E qual é um dos fatores que piora o quadro metabólico do paciente diabético?
sedentarismo. Eu falei, cara, esse cara não tem força, ele não vai fazer exercício. E aí, a partir disso, as coisas foram andando, tive algumas publicações em relação a isso. E mais recentemente, depois de quase 15 anos estudando e principalmente atuando com pessoas diabéticas, eu publiquei recentemente, agora em novembro, coincidentemente caiu de eu receber o livro no dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate e de Conscientização do Diabetes. E o acaso existe, não? Cara, não acredito que aconteça ao acaso. As coisas acontecem tem alguma lógica para acontecer. E aí, pensando inclusive nessa fala, assim, você vê que é uma trajetória, que a gente está falando aí de 10 a 15 anos atuando nisso, então um momento tinha que acontecer isso. E aí foi uma coincidência de acontecer no dia 14 de novembro, né? E aí agora, diferente do outro livro que a gente publicou, esse aqui é um livro que é específico para falar de exercício físico para o paciente com diabetes. Mas, para a gente falar em prescrição de exercício para diabetes, a gente precisa entender da fisiopatologia, de como que é feito o tratamento farmacológico, até porque a gente na área da educação física, a gente ainda precisa avançar um pouco nisso. A gente entende muito pouco de farmacologia. E hoje existem medicamentos que interagem com o exercício, que interferem tanto no exercício e o exercício interfere na dosagem, por exemplo, desses medicamentos. Então tem na redução. Na redução, principalmente para redução. Então, nesse livro tem a parte explicando como é que é feito o tratamento farmacológico, as principais drogas, como que essas drogas podem interagir com o exercício, a parte de avaliação. Quando a gente fala de um paciente diabético, automaticamente ele é já classificado como um paciente de alto risco. Então a gente precisa, para que o exercício seja remédio, a gente precisa entender isso para que a gente consiga prescrevê-lo numa dosagem correta. Aí tem a parte de acompanhamento, de avaliação, e algo que é inovador nesse livro, que eu fiquei muito contente quando eu vi, fiquei feliz, cara, acho que agora eu consegui criar uma ferramenta, um instrumento que possa ajudar outros profissionais a trabalharem de maneira segura, que é um modelo que eu batizei como APAC, que aí também, por coincidência, levam as iniciais do meu nome, Antônio Paulo André de Castro. E aí são 4 momentos ou 4 tópicos, né, nesse modelo, que é a avaliação, o planejamento, a aplicação desse planejamento e a continuidade. E como que a gente consegue gerenciar esses 4 tópicos de maneira segura e principalmente que gere benefício. E aí uma outra ferramenta que também, para a gente da educação física, os outros profissionais, eles já estão mais acostumados com isso. A medicina faz isso, a fisioterapia faz isso, a odonto, a enfermagem, que é uma ferramenta para a gente, enquanto profissional, fazer comunicação com um outro profissional. Porque quando o médico te encaminha um paciente, ele vai fazer um encaminhamento que ele vai descrever a situação do paciente, a história clínica, o que está sendo feito de tratamento e quais são as orientações. A gente da educação física, a gente não aprende a fazer isso. Só que aí a gente vai fazer uma comunicação, a gente fala, o cara está fazendo exercício, só isso. Mas a gente precisa descrever também a história clínica desse paciente, o exercício que ela está fazendo, o porquê daquele exercício, porque a gente pensar em exercício, quantos tipos de exercício existem, quais são os efeitos esperados e qual é o efeito que está acontecendo. Porque o médico, às vezes, na conduta terapêutica dele, para ele saber que ele precisa reduzir uma medicação de um paciente, ele precisa ter um parâmetro, ele precisa ter uma referência. E aqui eu criei um modelo que eu chamo de relatório clínico de reabilitação e condicionamento cardiometabólico, no qual o profissional vai ter um modelo pronto para seguir, que ele só vai editar com as informações do cliente dele. E aí apresenta os dados, tem uma planilha também aqui que é disponível, que ele vai fazer a prescrição, então ele vai gerar esses dados, gráfico, depois é só copiar e colar, e aí você cria um modelo de relatório que você encaminha para o médico, para o nutricionista, para fazer os ajustes da dieta. Tem paciente lá no estúdio que chega lá com uma glicemia totalmente descompensada. Já vem com histórico de controle ruim ou um controle inadequado. E começa a fazer exercício físico. E qual que é o principal efeito esperado do exercício físico no tratamento de diabetes? Que ele reduz a glicemia.
Só que como que eu vou falar isso para o médico ou para o nutricionista fazer o ajuste Ou a terapêutico? magnitude disso aí, Exatamente. justamente em função do acompanhamento da medicação, porque aí às vezes o paciente que estava com um desequilíbrio glicêmico, ele começa a melhorar tanto que se não acompanha a medicação, aí ele começa a parecer que está até passando mal. Porque ele vai ter hipoglicemia. Exatamente. Então, aí, o que acontece? Nessa planilha eu tenho um campo que o cara vai registrar isso vai gerar um gráfico, ele vai copiar esse gráfico, vai colar ali e vai fazer a interpretação. Ó, o paciente estava chegando antes aqui, quando ele começou, estava sedentário, chegava com uma glicemia de 230, de 190. Agora, depois de um mês, depois de 3 meses, ele está chegando aqui para treinar com uma glicemia de 150, de 160. É gerar dado, né, Paulo? Exatamente, cara. Eu vejo a educação física muitas vezes se o treino for pesado, se o treino for intenso, se o treino não for fofo, são denominações extremamente subjetivas que não condicionam de fato as métricas para você ter um controle, por exemplo, de evolução. Mas qual é o VO2? Qual é o volume de treino? Qual é a qual é o percentual que foi melhorado com 3 meses? Sim. Somente com essa maneira. Então, acho que faz muito sentido esse processo justamente para você criar dados e fazer com que o prognóstico ele seja comparativo, mas você consiga ter, de fato, comprovações matemáticas de quanto você está conseguindo, até porque as diretrizes elas estão diretamente associadas à redução de mortalidade, por exemplo, em função do aumento de força, por exemplo, né? Redução, às vezes, melhora da capacidade funcional, ou até mesmo atrelada aí aos fatores antropométricos associados, Sim. por exemplo, massa muscular ou massa não adiposa. Então, acho que o que você está fazendo justamente condiz com o que se espera de um acompanhamento e, de fato, cria-se dados para que a gente, comparativamente, pode estar melhorando o banco de dados também, até mesmo criando um percentual ou até mesmo uma associação de quanto tempo talvez esperaria-se que houvesse tanto, e aí, a partir daí, eu acho que a gente tem um controle melhor nisso. Sim, e acho que a gente precisa modernizar, acho que seria modernizar ou, na verdade, atualizar. Eu acho que A educação física, ela vem de um histórico de 2 linhas, do esporte e escolar. Exatamente. Só que hoje a gente ocupa um outro lugar e a gente precisa ocupar esse espaço, que é dentro da saúde. Então, hoje, se você for lá na Classificação Brasileira de Ocupações, o profissional de educação física ele está inserido entre os profissionais de saúde, da área de saúde, assim como o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista. Só que a gente precisa agora correr atrás, porque essas outras áreas elas já têm um tempo maior do que a gente. Então, tem coisas que a gente precisa agora focar para que a gente, de fato, se torne um profissional da área de saúde. E ainda na graduação, eu vejo muito isso, pelo menos assim, a gente tem contato com outros professores de outras instituições, a gente vê o quanto que o nosso currículo ainda é desatualizado. Quando a gente fala, porque esse modelo ele foi criado a partir da junção de prescrição, de avaliação. Quando a gente fala de uma avaliação na graduação, cara, é muito pobre que a gente aprende. A gente aprende a pesar, medir e, às vezes, fazer um teste de VO2, que a gente não sabe nem interpretar. Quando a gente fala de uma avaliação clínica, a pegada é outra, cara. É outra. Até mesmo semiologia, né? Semiologia, que é onde eu ia chegar. Talvez, eu não sei, mas assim, até onde a gente pesquisou, na instituição onde eu trabalho, é o único curso do Brasil que tem uma disciplina que é obrigatória, chamada de semiologia e farmacologia aplicada à educação física. E aí, quando eu fui montar essa disciplina, não existe nenhum material de semiologia para educação física. Eu descobri que existe semiologia do direito, cara, da parte criminal, mas para educação física não existe. E quando você vai trabalhar não somente com pessoas com alguma comorbidade, mas até com uma pessoa saudável.
A gente precisa saber reconhecer e entender sinais e sintomas, cara. Basicamente, o pessoal acredita que a anamnese da avaliação física é bater papo e só para saber Perguntar qual objetivo, meta. Cara, basicamente, objetivo. E aí, nesse modelo, aproveitando o espaço, nesse modelo tem um tópico que eu explico lá sobre o que é o ideal e o que é o real. O que é o ideal, por exemplo, quando a gente fala de exercício físico para a saúde? Certo. Fazer pelo menos 150 minutos semanais, intensidade leve a moderada. Isso pro coração, né? Isso um tópico. Cara, mas esse paciente aqui, lembra que eu falei que ele perde força? Mas ele também tem outras alterações metabólicas que geram um estado chamado de intolerância ao esforço. Perfeito. Esse cara não consegue fazer 150 minutos. E se ele fizer 30 minutos por semana, será que ele tem benefício? Claro que tem. Claro que tem. Existem estudos hoje mostrando que se você aumentar 500 passos por dia, você já tem benefício. Se você faz 2.000, faz 2.500, você já tem benefício. E fora o componente motivacional e psíquico da recompensa atribuída a estou progredindo. Exatamente. Estou conseguindo fazer o que outrora eu acreditava que não conseguiria. Ou talvez eu estaria recebendo duplas mensagens todo dia, né? Ah, você tá assim porque você é preguiçoso, você tá assim porque você não tem disciplina, você tá assim porque não fecha a boca. Quando a gente sabe que existem outros aspectos socioculturais também, as barreiras para a prática, que muitas vezes são negligenciadas, né, por uma visão polarizada de ou você é ou não é. Sim. Então, assim... É binário, né? Exatamente. E aí, então, pensando nisso aí, quando a gente associa muito essa questão, você é preguiçoso ao indivíduo que é obeso, ao indivíduo que está com excesso de peso. Né, cara? É uma cultura cruel. É terrível isso, é terrível. E aí eu tive a oportunidade de receber um convite para compor um livro no qual trata-se de uma abordagem ao paciente com excesso de peso. E aí... embaixo, subtítulo, a linguagem importa. A gente ainda é muito vinculado à estética. Profissional de educação física. Hoje a medicina, então, cara, tem caminhado muito para isso, assim como a nutrição. E aí a gente vê um indivíduo obeso, ou um indivíduo com excesso de peso, que hoje é a maioria da população, a gente faz julgamentos sem falar nada. Às vezes você vê alguém assim, você vê a reação dele quando ele muda a fisionomia, ele não falou nada. Né? Quando você chega com um aluno que está acima do peso, dentro da academia você já vê outras pessoas já tendo uma atenção. E é muitas vezes um dos discursos que os alunos de personal falam que não querem treinar na academia ou talvez em determinados horários. Ou se nós poderíamos estar treinando em casa. Sim. Né? Então a gente já começa a enxergar essa questão cultural de como isso machuca ou tem uma representação negativa. Né? Então, eu acho que o que a gente está construindo faz todo sentido. Mas a gente tem muita coisa ainda a derrubar. Eu vou te dar 2 exemplos sobre isso. Hoje eu sou professor da educação física, do curso de educação física e do curso de medicina. Na medicina eu trabalho com exercício e saúde e doenças crônicas. E há cerca de 1 ano a gente inseriu no ambulatório que eu coordeno lá os pacientes de bariátrica. Então são hoje chamados de pacientes super obesos. Então a gente vê às vezes um IMC de 30, 30 e pouco, lá eu vejo IMC de 58, de 60, pacientes muito grandes. E aí todo mundo fala com o paciente obeso, você tem que fazer exercício, você tem que fazer exercício. Qual que é o primeiro lugar que vem na sua cabeça, ou vem na cabeça de todo mundo, que você fala assim, cara, tem que fazer exercício. Qual que é o lugar que você vai procurar? Academia. E sabe o que eu descobri? Academia não é ambiente para obeso. Isso é doloroso. Isso dói. Por que não é lugar para obeso? Primeiro, porque é um espaço que não é preparado do ponto de vista de estrutura. Para começar na entrada, qual que é o tamanho da roleta?
Pensa num sujeito com 250 quilos passando naquela roleta. Então já começa o constrangimento aí. Vai ter que abrir um portãozinho do lado para o cara passar. Segundo, hoje a academia, cara, virou um desfile de moda. A galera vai toda arrumada, como se fosse pra night, né, velho? Terceiro. Tirar foto, depois o tá pago, vai lá no espelho, né? No pain, no gain. No pain, no gain. E o terceiro, os equipamentos. Se você pega um leg, não entra. Não entra. Se você pega uma cadeira extensora, não cabe. Se você vai para um puxador, o banco é dessa largura. Exatamente. Se ele vai para uma bicicleta, o banco é desse tamanho. A maioria das esteiras que as academias possuem, elas suportam até 150 quilos. Como é que você vai colocar um cara de 200 quilos para fazer esteira? Então chega nesse ponto. E a outra vez, um outro caso que aconteceu, o cara obeso também, mais de 200 quilos, foi corajoso e foi para academia. Chegou lá na esteira, tá andando, a esteira começa a soltar uma fumaça e estoura o motor. O que aconteceu? Todo mundo olhou para ele. E aí vem o julgamento, aquilo que a gente estava falando. Ninguém falou nada. Mas imagina o constrangimento dessa pessoa. Aí eu te pergunto, será que esse cara vai voltar para a academia? Tá. Não vai, cara. Então, hoje, aquilo que eu estava falando com você no início, de uma das missões que a gente tem dentro da educação física, é tentar mudar esse cenário. Ou então, ele vai ter o sentimento de eu vou para academia, mas eu vou tentar o máximo possível ser invisível lá dentro. Então, talvez eu vou escolher um aparelho ou um lugar que seja mais escondido, uma salinha que não seja tão à mostra, enfim, né? Então... Ele vai tentar se esconder. Exato. Isso é ruim. Horrível. E quando a gente fala nessa questão, hoje a maioria do brasileiro é assim, cara. E a gente precisa mudar isso. Então, quando eu venho com essa questão do exercício como remédio, não é somente para um aspecto fisiopatológico, mas a gente sabe que o ser humano, ele é multicompartimental, cara. Social. E social. Então a gente está falando de um indivíduo que se sente mal consigo, que se sente mal num ambiente de academia, que todo mundo defende, fala, cara, você quer cuidar da sua saúde, o melhor lugar é a academia. Cara, será? Eu tenho pensado muito nisso. E aí eu vejo tem um projeto lá que tem a parte do ambulatório que eu acabei de falar, e tem um outro braço que é um programa de exercício supervisionado para esses pacientes diabéticos, hipertensos, com síndrome metabólica, obeso. E quinta-feira agora, a gente teve uma festa de confraternização. E isso fortalece e dá mais potência para a gente continuar. Tinha paciente lá que não conseguia levantar, cara, da cadeira. E estava dançando lá, cara. E chega para mim no final da confraternização, professor, muito obrigado. Por quê? Eu não conseguia levantar. E aí você vê a felicidade, assim, o quanto que o exercício físico ele é capaz de transformar a vida do sujeito. A gente tem paciente lá que já tentou o autoextermínio por 9 vezes, cara. E que depois que foi inserido dentro desse grupo, isso diminuiu. Se sente pertencente a um ambiente. E a gente precisa mudar. E o exercício físico ele é fundamental para todas as fases da vida quando a gente pensa numa inserção social. Seja para criança, seja para o idoso. Hoje, a gente vai envelhecer, cara. A população vai ser uma população velha. Autonomia, né? E a gente precisa manter a autonomia e a independência das pessoas. Então, assim, eu me emociono muito, cara, quando eu vejo isso e o potencial que o exercício físico tem e que a gente ainda precisa caminhar para chegar nessa potência
atingir uma parte dessa potência que o exercício físico tem. Então, falar que exercício físico é remédio, cara, isso não é ideologia, isso não é coisa de viagem, não, cara, é real. Eu vivo isso no meu dia a dia. Então, pensar nisso para o indivíduo que é obeso, para o indivíduo que é diabético, hipertenso. Hoje a gente tem um projeto com os pacientes oncológicos, cara, a gente tem recebido cada coisa, assim, de depoimento contrário, porque as pessoas que, quando recebem um diagnóstico de um câncer, parece que recebeu uma sentença de morte. Muitas pessoas ainda lidam assim, inclusive alguns profissionais ainda colocam isso como uma sentença. Ó, você tem mais 3 meses de vida. Cara, imagina se receber uma informação dessa. E a gente, com exercício físico, também consegue mudar um pouco, amenizar esse sofrimento, amenizar esse cenário. Só que para isso a gente precisa de um outro ponto, que é estudar. A gente precisa da educação física, estudar e evoluir e atualizar a nossa formação. E aí, vou fazer um parênteses aqui, mas te parabenizar por isso, inclusive, que você é um grande inspirador para que as pessoas busquem conhecimento. O conhecimento liberta, mas ele não só liberta, ele ajuda outras pessoas. Eu acho que eu complementaria assim, e você tem feito isso de maneira muito brilhante, meu amigo. Muito brilhante mesmo. Fico muito dia feliz. de cada vez, né? Eu acho que se não tem sentido, não faz sentir, né? Então, a partir do momento que a gente entende um pouquinho além do que muitas vezes as pessoas acreditam que é a coisa final, você fala assim, não é o final, na verdade só está recomeçando, porque é um processo contínuo, que quando você começa a identificar que nós somos um microcosmos, né, no meio desse universo absurdo, a gente não tem nem noção do que é a relação de tempo, né, que nós temos, né, a gente começa talvez a se perguntar qual é a nossa missão aqui, enquanto seres que estão sendo abençoados com a possibilidade de estar vivendo o que a gente vive. Então, uma das principais maneiras que talvez que nós temos de identificar isso é o amor, né? Então, uma das maiores práticas de amor, tanto para o mundo quanto para todos aqueles que estão vivendo esse mundo, é justamente, de alguma maneira, deixar um legado, ou talvez construir um mundo melhor, ou talvez se empenhar para que haja uma capacidade de todos possam viver de uma maneira harmoniosa. E quando a gente está falando da relação entre estar bem, a gente tem que estar falando que estar bem para o mundo também. Então não faz sentido nenhum a gente pensar em nós sem pensar no outro. E como a gente nós somos iguais dentro das nossas diferenças. E aí entender, se sensibilizar e ter talvez algo que consiga ver em outro um ser que muitas vezes pode pedir ajuda, ou talvez precisa daquela ajuda que você conseguiria dar, mas não tem voz ou não sabe como pedir, eu acho que faz todo sentido a gente antecipar ou criar oportunidades para que isso aconteça. Então, eu acho o nosso papel como profissionais que oportunizam propostas ou até mesmo caminhos dos quais muitas vezes as pessoas não têm nem ideia de como fazer, trilhar, eu acho que faz todo sentido. E uma coisa vai puxando a outra, né? Então a gente, a partir desses momentos, como a gente está tendo aqui no podcast, e até mesmo as pessoas que nos veem, se a gente não tiver um diálogo, uma comunicação e também a leveza em escutar, né? Porque a gente tem 2 orelhas e uma boca, né? Então talvez é para a gente escutar um pouco mais e falar o necessário. E então acredito que faz todo sentido a gente progressivamente tentar, de alguma maneira, deixar algo para o mundo. Então, eu acredito muito nisso. Só que hoje a gente está as tecnologias, né? As tecnologias de mídias, assim, que diferentemente, às vezes, daquele olhar muito sensacionalista de que o problema é a máquina, o problema é o celular. Eu não vejo como o problema é o celular. O Não, pelo problema contrário. Exato. As tecnologias, elas são ótimas justamente para que a gente consiga evoluir. Mas quem controla ou quem deveria dominá-las somos nós. O problema é quando
Aliás, o problema é quem está no controle. Isso aí. Se a tecnologia estiver no controle, está errado. Exatamente. Se você estiver no controle, está tudo certo. É você aproveitar as ferramentas que você tem para poder evoluir, cara. Agora, quando você vira refém de uma situação dessa, cara, aí você perdeu o jogo. Você perdeu o jogo. E hoje, em se tratando do meio acadêmico, ou talvez do nosso papel como educadores, como formadores de opinião, a gente está numa era no qual hoje a gente não fala que é a desinformação. Na verdade, é o excesso de informação. Mas até que ponto a gente está conseguindo construir um filtro, ou até que ponto essa nova geração que às vezes recebe as mensagens ou de fato consome essas informações das mídias, inclusive as que estão consumindo, vendo a gente aqui, né? Como você vê o nosso papel como profissional numa geração ou num momento em que nós temos esse excesso de informação, ou até mesmo as pessoas usam as mídias, a internet para estudar ou até mesmo se atualizar. Como que você enxerga isso como um professor, como um pesquisador, como uma pessoa que está vivenciando esse momento histórico que a gente está passando? O que eu vejo? O problema não é o excesso de informação. Não vejo isso como problema. Pelo contrário, é isso que torna a possibilidade da gente avançar cada vez mais. Vou te dar um exemplo do ponto de vista da epidemiologia. Há cerca de 100 anos atrás, as pessoas morriam por falta de informação. Uma gripe matava. Uma infecção boba, você cortou o pé, você morria ou perdia a perna, por falta de informação. Se a gente voltar 100 anos ainda, aproveitar do diabetes aqui, quando foi mais ou menos descoberta a insulina, as pessoas com diabetes do tipo 1 morriam porque não tinha informação, não tinham conhecimento da insulina. Com o avanço das informações, a gente pega essas doenças que eram as principais causas de mortalidade, as doenças infecto-contagiosas, a gente teve informação, a informação cresceu, a taxa de mortalidade por essas causas diminuíram. Beleza, então isso é um ponto importante. Ter informação é bom. Qual que é o problema? Quando você não tem capacidade crítica para avaliar essas informações. Quando a gente vai para a ciência hoje, você tem base científica para defender o seu posicionamento, seja ele A ou B, seja ele positivo ou negativo. Por incrível que pareça, se tem pessoas que acreditam que a Terra é plana e tem base científica produzida por essas pessoas para afirmar que a Terra é plana. E aí? Aonde que está o problema? Na gerar informação ou na sua capacidade crítica de pegar essa informação e analisá-la? Então, assim, eu não vejo como problema. Hoje, especificamente na educação física, a gente é uma área muito recente. Então, muitas pesquisas estão sendo produzidas e muitas pesquisas de baixa qualidade. Quem que vai ser o cara que vai definir isso lá na frente, se isso vai ser bom ou ruim? Você, a partir da sua capacidade crítica. Então, hoje, dentro do meu papel enquanto professor, o que eu busco gerar nos meus alunos? A capacidade crítica. Primeiro, desconfiem de tudo, até do que eu estou dizendo para vocês. Busquem pesquisar, busquem outros profissionais, busquem outras fontes de informação. Mas não acreditem em tudo que você vê. Hoje todo mundo fala da pirâmide das evidências científicas. Quem que ocupa o topo dessa pirâmide? Apesar de ter uns memes aí falando que é a opinião da sua mãe, tá? Mas quando a gente fala de ciência, quem ocupa o topo lá são as meta-análises. Mas será que toda meta-análise a gente pode confiar fielmente? Não. Eu falo muito isso, cara, e já discuti isso em banca de doutorado, quando eu fui participar da banca ali, banca de mestrado. Em alguns eventos já apanhei muito por conta disso, por falar que não acredito. Mas todo mundo fala, é uma meta-análise, uma revisão com meta-análise.
Esse é o maior nível de evidência. Tá tudo bem, mas isso não quer dizer que isso seja a verdade absoluta. E aí o exemplo que eu criei para justificar essa minha fala é, cara, a meta-análise é o quê? É um conjunto, é um compilado de artigos que foram produzidos naquele tema ali, que foi juntado a partir de alguns termos. Beleza. E aí os caras reúnem isso e fazem uma análise estatística. Só que esses estudos que estão sendo juntados ali para fazer essa análise estatística e gerar um resultado final, para apontar se tem efeito, se não tem efeito, existe uma misturância ali, uma coisa de louco ali, que coloca estudo de boa qualidade com estudo de qualidade duvidosa, com um estudo de boa qualidade. É a mesma coisa você pegar e fazer uma análise de banana. Você pega uma banana nanica, uma banana da prata, uma banana ouro. São bananas, tudo é banana. Só que eu tenho banana verde, eu tenho banana podre, eu tenho banana madura, eu tenho banana que não vai dar para consumir. E aí no final eu falo, não, todas as bananas aqui são podres. Isso é verdade? A meta-análise faz isso. Então a gente precisa até para as metas-análises ter cautela, ter critérios, ter a capacidade crítica para poder ler uma meta-análise e sair distribuindo informação assim. Então hoje o que eu busco enquanto professor é justamente gerar essa capacidade crítica dentro dos alunos que eu tenho contato. Uma coisa que eu desenvolvi ao longo desses anos, lecionando, eu sempre, nas minhas disciplinas, eu gosto de gerar 10 mandamentos. Assim como na Bíblia, quais são os tópicos principais dessa disciplina? Só que tem um mandamento que ele vigora ou ele precede esses 10 mandamentos e que vale para tudo. Que quem é meu aluno e assistir depois vai saber qual que é. Chama depende. Quando a gente fala de uma área que é biológica, que é altamente volátil e que é multifatorial e contextual, né? E contextual, o que hoje pode ser verdade, amanhã não é. Quando a gente vai para o treinamento resistido, a questão de 10, 15, 20 anos atrás, quem que era a principal variável para a hipertrofia? Intensidade. Hoje, qual que é a principal variável? Volume. Mas será que é? Eu desconfio ainda. Por quê? Porque a hipertrofia é multifatorial, cara. Eu posso ter um volume alto, mas se eu não tiver um aporte nutricional adequado, não adianta. Então, assim, depende, cara. Esse é o mandamento zero, é o Big Bang, que eu defini-lo como Big Bang, que é a origem de tudo. Então, quando a gente vai para análise de ciência, cara, eu falo, depende. Isso aqui é um artigo que mostrou esse resultado. Tá. Mas lá no seu dia a dia, você com o seu cliente dentro da academia ou com o seu paciente dentro do consultório, é uma outra realidade que foge daquela pesquisa. E aí? Porque naquela pesquisa foi falado que funciona, será que o seu paciente vai funcionar? Obviamente que eu estou falando aqui para a gente não descartar as evidências científicas. Só que a gente precisa ter critério. E nesse mundo agora, que o cara cria um Instagram, pega um artigo, lê o resumo e publica a conclusão e defende aquilo ali até a morte, a gente precisa ter critérios críticos para analisar isso. Então esse é o meu posicionamento hoje. Perfeito. E atribuindo um pouquinho da associação de tecnologias, né? E também a relação entre longevidade, a gente tem um paradoxo também que, por um lado, a gente vê a população um pouquinho mais longeva, né? Mas, por outro, a gente vê a população cada vez mais sedentária e com mais excesso de peso. E aí, se nós formos analisar a relação entre expectativa de vida e morbimortalidade, a gente tem uma relação muito direta com a prática de atividade física e também controle ponderal. Como que você enxerga, às vezes, a perspectiva de que há um aumento da longevidade? E eu nem vou entrar no mérito, né? Depois a gente pode até avançar, que as mulheres tendem a estão com a longevidade maior, né, que os homens, mas muito em função também da falta de autocuidado dos homens em relação à saúde e o aumento de mortalidade por essa via. Então, culturalmente também nós sabemos que os homens se cuidam menos que as mulheres.
Então a gente tem um contexto aí cultural danado, né? Talvez até mesmo uma relação de machismo Sim, também, não é? sim. E isso é complicado. A gente vê muito isso no âmbito de saúde, muitas vezes que o companheiro ele é levado até uma consulta com os profissionais de saúde justamente por conta da pressão da companheira, né? E muitas vezes chega no consultório falando: ah, tô aqui porque aí, ó, Aham. chata pra caramba. Então, assim, isso é muito comum, né, na realidade do profissional de saúde, mas independente voltando, como você consegue, desculpa, como você enxerga essas relações paradoxais com expectativa de vida e ao mesmo tempo também com sedentarismo e também Sim. questões É ponderais? preciso que a gente diferencie alguns termos aqui, até porque, de maneira geral, de maneira cultural, eles são utilizados de maneira intercambiável, né? É, longevidade e expectativa de vida. Hoje, o que, que a gente tem? Uma maior expectativa de vida, que não é sinônimo de longevidade. Por Perfeito. quê? Longevidade ela está associada àquilo que a gente falou lá no início, sobre a questão da independência, da autonomia, da capacidade física, da capacidade cognitiva, que está gerenciando isso tudo. E expectativa de vida. Hoje a gente vive mais. Isso é um fato, isso é incontestável. E muito acontece devido ao avanço tecnológico. Hoje a gente tem terapia para tratamento oncológico, para tratamento de doenças cardíacas, de diabetes e por aí vai. Então hoje a tecnologia permitiu que a gente vivesse mais. Vacina, A vacina, no doutorado que eu trabalhei, a reabilitação também. reabilitação, no doutorado eu trabalhei com os pacientes em hemodiálise. O cara antigamente tinha uma doença renal crônica no qual ele tinha uma insuficiência renal, ele morria. Hoje ele tem uma máquina que faz a hemodiálise e permite que ele tenha uma maior sobrevida. Agora, essa maior sobrevida, ela está associada também à qualidade de vida? É isso que a gente tem que pensar. Eu vou viver até 120 anos, mas, porra, dos 70 aos 120, eu vou estar numa cama? Isso é qualidade de vida? Isso é longevidade? Então, assim, a gente precisa diferenciar isso. Se a gente quer longevidade, uma coisa que não pode faltar, e aí a ciência, aproveitando da ciência, ela é muito clara para a gente, é prática de exercício físico e alimentação. Existem outros componentes, sim, que também compõem essa longevidade. E aí tem um estudo que é muito bacana, que chama, provavelmente você conhece, estudo você conhece todos também, né, porra? Da Blue Zones, que são áreas no mundo onde tem as pessoas mais longevas. E aí o cara ficou ficcionado para saber o porquê que essas pessoas vivem mais. São pessoas acima de 100 anos. E aí, a gente que conhece um pouquinho da área de saúde, a gente sabe que não ia ser novidade nenhuma que ser encontrado, mas o básico. E qual que é o básico? Comer bem, se manter em movimento, não é nem exercício, é se manter em movimento. Tem um que eu acho muito bacana, cara, que é o sentimento que a gente estava falando, o sentimento de pertencimento. Isso. Que é uma tribo, pertença a uma tribo, descubra qual que é a sua tribo. A questão da espiritualidade, não precisa você estar associado a uma religião, mas você ter uma espiritualidade. Não é religiosidade, né? Mas apesar de ter alguns Pode estudos ser, mostrando exatamente. que a religião ela tem um impacto positivo, Concordo. mas não é obrigatório. Exato. Não é obrigatório. Não sei se você vai publicar isso, mas um dos pontos é isso aqui. Quem me conhece vai entender. E a questão de você tá bem, tem um propósito. Eles colocam isso. Mentalmente, né? Seja mentalmente, mas é aquilo que a gente está falando, a missão de vida. Perfeito. Encontre isso. Isso está associado à longevidade. E, cara, e não tem segredo. Isso não tem nada a ver com tecnologia. Isso é feito há mais de 1000 anos, há mais de 2000 anos. Aí a gente entra no existencialismo, no humanismo, né? Mas
Isso, continua. Quando a gente pega dados da literatura, se a gente voltar a 5.000 anos antes de Cristo, na Índia já era recomendado: se alimente bem, faça alguma atividade, se mantenha em movimento e tenha a sua espiritualidade avançada. O que é essa espiritualidade? Eu preciso acreditar em um Deus? Não. Você manifestar o sentimento pelo próximo com o objetivo de ajudá-lo, isso é espiritualidade. Sim. Isso já era colocado lá atrás. Então, Perfeito. assim, a gente tem o lado da tecnologia que nos ajudou a ter uma maior expectativa de vida, mas quando a gente fala de longevidade, as respostas estão todas no passado. Perfeito. Então, assim, não tem... mas tem os relógios tecnológicos hoje, tem o celular que você consegue utilizar para fazer uma prescrição, um acompanhamento, a manutenção, contar o seu número de passos. Isso é importante a gente se apropriar disso, mas não tem impacto na longevidade. Eu não vejo como impacto na longevidade. Mas voltando um pouquinho da Blue Zone, quais países talvez você destacaria como países ali no topo ali dos centenários do mundo? Cara, primeiro eu vou começar por uma surpresa que eu tive. Quando a gente fala de Estados Unidos, o que a gente pensa? Povo sedentário e obeso. E o que me surpreendeu? Uma das Blue Zones está nos Estados Unidos. Linalon, eu esqueci o nome, mas está nos Estados Unidos. Mas aí tem uma relação com a questão, aí lá é da religião, porque é uma cultura da religião, que são os Amish, que são, aqui eu acho que seria parecido com o que é aqueles pessoal que anda na rua para fazer pregação, testemunho de Jeová, por conta desse comportamento. Então eles têm o comportamento de se manter ativo, de alimentar somente o que é necessário, é o único lugar. Mas um lugar que me chama muito a atenção é na Grécia. Na Grécia. Por conta da questão de toda a história, isso me encanta muito, da mitologia grega, da história grega, do papel central da Grécia em toda a história da humanidade e também pelo consumo do vinho que é produzido lá. Isso me encanta muito. E só para Loma Linda que chama a cidade. Oi? Loma Linda que chama a cidade nos Estados Unidos. Perfeito. Só para fazer uma provocação. E o Japão entraria aí? O Japão entraria. Mas também são todos esses fatores, eles estão presentes em todas essas regiões. Perfeito. O Japão, ele tem uma tradição que é muito diferente do que é a tradição ocidental. E lá, a cultura deles, eles têm uma coisa lá muito forte que é o Ikigai, que é a questão do propósito. E diferente da maioria dos lugares, esse propósito do japonês, do oriental, na verdade, de uma maneira geral, ele é sempre um propósito em conjunto e nunca individual. Isso eu achei fantástico. Porque se o seu propósito ele está em conjunto com o meu, olha a força que a gente cria. Perfeito. Agora, o meu propósito é meu e o seu propósito é seu, e o seu propósito vai para um lado e o meu vai para o outro, olha quanto que a gente dissipa de energia. E na China não foi colocado, mas só para falar, exemplificar uma ação desse propósito conjunto é a questão da construção da muralha da China. Aquilo demorou 5.000 anos para ser construído. Quantas gerações passaram? Ou seja, olha o propósito conjunto sendo passado de gerações. E isso no Ocidente a gente não tem. Perfeito. Está mudando muito. Então, do Japão, isso me chamou muito a atenção, cara. Mas aí, perfeito. A provocação onde eu quero chegar, ela tem uma relação atual também com algumas notícias que tomaram proporções atuais, assim, interessantes. No Japão, a gente tem como uma das principais fontes alimentares, não só os peixes, né, mas o arroz. Sim. E atualmente nós temos
alguns apontamentos sobre o consumo de arroz como um ingrediente ou um alimento negativo, né? Quando a gente está falando de controle glicêmico, ou talvez. Aham. Então, a minha provocação é justamente essa, né? Até que ponto a gente pega uma única informação, ou talvez um único agente associado a diversos outros que vão estar condicionando a fisiologia do indivíduo e, de fato, melhorando como um todo todos os aspectos biológicos que levam aí a capacidade funcional, a melhora da composição corporal, o aumento da massa muscular. Uhum. Hoje a gente tem uma atribuição direta: quanto mais massa muscular, menor a mortalidade e maior também a expectativa de vida. Então, a minha provocação é até que ponto a gente usa uma única informação, ou talvez atribui a uma única causa a desfechos multifatoriais. Sim. E as pessoas que muitas vezes são desprovidas ou talvez não tenham a informação necessária, vai pegar um único alimento ou até mesmo vão pegar um único exercício e vão condicionar como aquele é o vilão ou aquele é o Uhum. salvador. E aí eu vou voltar naquela questão do excesso de informação. Se você for na literatura científica, artigos que foram publicados em jornais, você vai encontrar justificativa para falar que o arroz faz mal. Se você for na literatura científica e falar que o arroz faz bem, você vai encontrar também. E aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo. E o que mais, assim, eu achei que faz sentido, e aí isso, quando a gente volta para a história, isso passou pelo ovo, passou pela soja, passou por uma série de outros alimentos. Especulação de mercado. Especulação de mercado. Quando você vê uma matéria sensacionalista, ela tem um objetivo que é provocar confusão, não informação. Ela vai gerar informação quando? Quando você, a partir de uma análise crítica, você vai tentar, dentro de um contexto, entender. E aí eu vi um cara, fez um vídeo mostrando isso. Ó, os caras criaram isso da mesma forma que criaram já em outras situações com outros alimentos para controle de preço de mercado. E aí, por coincidência, um amigo meu postou agora no supermercado o valor do arroz, cara. Então, assim, não faz sentido. Então, assim, a teoria da conspiração. E aí, cada um tira sua conclusão aí. Eu acho que é um assunto com outro podcast. E aí, o outro fato está associado, que até outro dia também na internet, e aí eu fui lá e fiz um comentário, o cara ficou meio ofendido, porque ele... qual que era o post dele? Coma batata roxa e viva mais de 100 anos. Porra, não é assim, velho. Exato. E aí o cara ainda abre assim, estudos epidemiológicos falam que se você comer batata roxa vai viver mais de 100 anos. Cara, não é assim. Exato. Qual que é o contexto da batata roxa? Ela vem da Blue Zones. Só que é dentro de um contexto cultural. O cara que come a batata roxa, ele planta a batata roxa, ele cultiva, ele faz a colheita, ele faz o preparo. De que maneira? Tudo manual. Perfeito. Então não é comer a batata roxa, Exato. porra. É aquela história, qual que é a melhor dieta? Durante um bom tempo aí, veio a dieta do Mediterrâneo. Mas fora do contexto deles ali, cara, é uma dieta igual a qualquer outra. Uhum. Então não existe a melhor dieta. Existe um contexto. No meu contexto, o paciente quer comer arroz, ele pode comer arroz, ele vai ficar feliz comendo arroz, isso não vai prejudicar a saúde dele, tá tudo certo, cara. Não vejo problema assim. Mas a história, quando a gente pensa no ovo, cara, o ovo, coitado, ele foi criminalizado durante muito tempo, foi responsável de causa direta de mortalidade, aumento de mortalidade. Quem comia não sei quantos ovos por semana, o colesterol ia subir tanto, ia morrer, não sei o quê. O próprio bacon. Então, assim, eu não criminalizo nenhum alimento, cara. Perfeito. E nem o exercício. E nem o exercício. O que eu criminalizo? A forma errada de utilizar o alimento, de utilizar o exercício, de utilizar um medicamento. Perfeito. E por aí vai. A diferença entre o remédio e o veneno tá
na dose, né? Exatamente Então, isso. a encontrar a dose ou saber prescrever a dose ideal, eu acho que justifica tudo aquilo que a gente está conversando aqui e tentando capacitar ou até mesmo entregar para as futuras gerações o conhecimento, a ideia de que a gente mais próximo dessa sensibilidade à dose, que não seja nem pouco, nem excessiva para o indivíduo, eu acho que esse é o caminho. E aí é a função do profissional, cara. Perfeito. E aí, por isso, assim, que algumas pessoas me perguntam, cara, o que você acha da inteligência artificial na área da saúde? Cara, ela veio para somar. Uhum. Mas o profissional de educação física vai ficar sem mercado por conta disso? Cara, eu não acredito. Porque a prescrição, você coloca lá no chat GPT, monte um treino para hipertrofia, para um indivíduo de tal idade, ele vai montar. Agora, e as variáveis biológicas, psicológicas que estão inseridas dentro desse contexto? Ele não faz ideia. Ajuste carga no dia. Ajuste né? carga no dia. Briguei com a família, tal, não sei o que lá, tal. Opa, peraí, calma aí, vamos manter volume? Não, calma, vamos ajustar isso Dormir aqui. pouco. Exatamente. E aí? Exatamente. Não, hoje eu tô cansado. Perfeito. O contrário, porra, hoje eu dormi bem, tô feliz, cara. Que a gente conseguia subir uns 20% hoje. Por que talvez. não? Por que não? Ou nesse final de semana foi encontro da minha família, celebrei a vida com eles lá, virei e tal, não sei o que lá. Vou começar a semana com a carga lá em cima? Não, pô. Pois é, cara. Beleza, Então, assim, o chat GPT não faz isso. Montar dieta. Aí monta. Mas dentro de um contexto. E aí eu vou voltar num outro gancho que você deixou para falar das mulheres. As mulheres, elas se cuidam mais. Mas a gente sabe, assim, numa situação dessa de um treino ou de uma dieta, as mulheres em idade fértil, elas têm uma diferença muito grande ou algo que faz elas serem muito mais diferentes do homem, que é o ciclo menstrual. E o ciclo menstrual, ele interfere no controle de carga, na questão do controle do apetite, no desejo por algum alimento, na vontade de treinar. Questões emocionais. Questões emocionais. Então, cara, inteligência artificial não vai dar conta disso. E tem um cara que eu gosto muito dele, assim, e que, na minha opinião, deveria ser o brasileiro a receber o Nobel, que é o Miguel Nicoleles, que é o cara que revolucionou a neurociência. E ele fala, não existe inteligência artificial. E qual que é a justificativa? Porque a inteligência artificial é um modelo matemático, é de probabilidade. Você alimenta uma base com dados e a partir desses dados ela vai calcular uma probabilidade. Então é um modelo de probabilidade, não tem nada de inteligente nisso. Assim como existe os modelos de regressões logísticas que a gente utiliza para fazer pesquisa, é a mesma coisa. E aí, só que um cara criou esse nome e aí o negócio explodiu. Então, de inteligência mesmo, não tem. E eu acredito assim, vai ter um impacto no funcionamento ou na atuação profissional? Vai. Já tá tendo. Existem algumas profissões que serão substituídas por esse modelo matemático ou inteligência artificial, chame como você quiser, mas aquelas áreas no qual existe o contato ser humano, e esse contato ser humano, ele é extremamente importante, ou ele é primordial para se ter um efeito, inteligência artificial não vai mudar isso aí. Paulão, querido, gostaria muito de agradecer a sua presença, foi incrível. Eu acho sempre prazeroso conversar com você. Obrigado por você ter aceitado esse convite. Vou passar para você as palavras e as considerações finais, mas mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e eu aceito o convite. Meu amigo, estou aqui extremamente honrado de estar compartilhando mais esse momento com você. Ver a sua trajetória, acompanhei sua trajetória desde o início, a gente acaba sendo um pouco contemporâneo nesse processo, e ver onde você está chegando é algo assim que nos honra muito enquanto seu amigo e quanto admirador do seu trabalho, e você continue a inspirar outras pessoas. Então, eu queria agradecer muito isso, e que de alguma forma esse momento que a gente deixa aqui eternizado através da tecnologia, isso vai ficar
ficar por anos aqui, que ele possa de alguma forma ajudar alguém. Se a gente conseguir ajudar alguém com essa mensagem que a gente tentou colocar aqui, eu estou feliz. Então fica aí o meu agradecimento e que a gente consiga ter forças para seguir nessa jornada de levar mais conhecimento para libertar outras pessoas e principalmente para ajudar outras pessoas. Amém. Então aqui o meu agradecimento a você por esse espaço, Amém. meu amigo. Bom, se você ficou até aqui, não deixe de curtir esse episódio, comente aqui o que você achou, não deixe de compartilhar também com aqueles que você acredita que vão ser beneficiados com essa informação. Se inscreva no canal e não deixa também de marcar as pessoas para conhecerem também o Nutrendo Podcast e a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!